Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vi recentemente um vídeo da Mabel que eu achei muito interessante, porque é uma pergunta que muita gente faz. Como eu posso estar em paz se o problema persiste? E eu estou trazendo aqui aquilo que a Mabel diz no vídeo dela e no final eu vou dar as minhas impressões também. Essas são orientações do Dr. Hugh Lane. Ela começa dizendo uma coisa que o Dr. Hugh Lane contou para ela sobre a morna. E eu achei bem legal para aquelas pessoas que têm pressa e fazem com expectativa. Que as pessoas vinham e diziam para a Morna: "Ah, Morna, mas já tem um mês que eu estou limpando isso." E a Morna respondia: "Tem coisas que eu estou limpando há 10 vidas." Outra coisa que o Dr. Hugh Lane dizia era: vou fazer um desenho aqui. Imagina que isso aqui são as memórias. E é bem assim mesmo, porque é muita coisa que a gente veio para limpar. E o Dr. Hugh Lane também dizia que se a gente soubesse o que a gente tem para limpar, a gente sairia correndo. Daí as pessoas chegavam para ele e falavam assim: "Ai, Dr. Hugh Lane, mas eu limpei." Olha a pessoa limpando. E ele falava: "Ok, continua limpando." E aí eles chegavam de novo e falavam: "Mas Dr. Hugh Lane, eu limpei." Olha o que ele limpou lá. E falava: "Tudo bem, continua limpando." E aí chegava de novo e falava assim: "Mas eu limpei." E ele falava: "Continue limpando." A questão não é não ter problemas ou resolver todos os problemas nesta vida, mas sim como estar em paz apesar de o problema não ter sido resolvido. Não está resolvido, mas eu estou bem, não me afeta, entrego para Deus. Deus, isso é muito para mim. Eu adoraria ter resolvido isso, mas é você que sabe. A questão é não me preocupar, não reagir, não me enganchar com o problema. O problema não é o problema, mas a forma como eu reajo ao problema. Então, como é que eu posso estar em paz? Limpando. E quanto mais em paz eu estiver, mais eu vou limpar. A sua meta deve ser estar em paz e não resolver o problema. Eu achei muito interessante encontrar esse vídeo porque tem muito a ver com o meu dia a dia de trabalho nos atendimentos do método Reviva. Por isso que eu sempre falo aqui que para mim é muito difícil separar Theta Healing de Ho'oponopono, porque eu acho que uma coisa complementa maravilhosamente a outra. Quando a gente tem problemas e não sabe o que fazer com eles, com certeza a gente perde a paz. E uma pessoa que está toda enrolada nos problemas, ela não está em paz. E é o que eu testemunho todos os dias nos meus atendimentos. Pessoas enganchadas com todo tipo de problema. Tem gente que vem me procurar, passar pelo processo porque ela quer ter paz. E ainda diz para mim que pratica direitinho o Ho'oponopono. E daí eu pergunto para a pessoa, mas se o propósito da prática do Ho'oponopono, da limpeza de memórias, pelo menos desse Ho'oponopono da identidade própria, é você ficar em paz, e você diz que está fazendo tudo direitinho, então o que é que está acontecendo que você não tem um minuto de paz? Porque a prática do Ho'oponopono permite que a gente esteja em paz apesar dos problemas, lembra? Voltando ao Reviva, uma das consequências que eu percebo nas pessoas que passam pelo método aqui é o aumento de consciência. E por que que isso acontece? Como a gente foi tirando lixos, né, que estão lá no subconsciente, lá no quartinho escuro, que a gente foi tirando lixo, quando a gente tirou os que estão em cima, que é aquilo que está fazendo mais ruído, que está incomodando mais, tem outras coisas que estavam escondidas que elas começam a subir, que elas começam a aparecer. E às vezes a pessoa fica meio preocupada com essas coisas que vão aparecendo. Porque às vezes aparece, por exemplo, um medo de alguma coisa que ela não tinha percebido e apareceu depois. Mas é porque as outras coisas estavam falando tão alto que ela não percebia esse medo, por exemplo, que ela tinha lá guardado. Eu já fiz um vídeo aqui falando quando eu queria trocar a janela aqui do meu escritório, que é onde eu faço atendimentos e eu gravo, porque o barulho de fora acabava me incomodando. E aí o rapaz da empresa falou para mim que se eu colocasse esse vidro eu não ia ouvir o barulho de fora, mas eu ia me incomodar com os barulhinhos de dentro. Às vezes é um zumbido, tudo faz zumbido, né? Às vezes é o computador, às vezes é uma ligação elétrica, alguma coisa
aquilo ia ficar me incomodando. E é um barulho que era mais baixinho, né? Então eu desisti de fazer. E é mais ou menos isso. Quando a gente tira aquilo que está fazendo muito ruído na nossa vida, aquilo que estava baixinho, que de certa forma está irritando, que de certa forma também está trazendo problema, a gente nem percebe. E aí a orientação que eu passo para as pessoas é: não se envolva, não se enganche com esses sentimentos, emoções, pensamentos. É só a criança, o nosso nirripílio, o nosso subconsciente, continuando a limpeza e trazendo coisas para você ir limpando. Como nessa figura que vocês estão vendo aqui do lado, essa mãozinha é a criança entregando aquilo que é para você jogar fora. É lixo. São memórias. Apenas memórias. Quando isso acontecer, agradeça a criança. Reconheça que ela está te ajudando. Obrigada é só uma memória. Muito obrigada por trazer para mim. Obrigado, obrigado, obrigada. Te amo, te amo, te amo. A ferramenta que você tiver. E limpa, solta. E aí, algumas vezes o que acontece é o seguinte: quando vem esses sentimentos, esses pensamentos, problemas que surgem na nossa vida, a gente se engancha com eles. Então, assim, eu costumo dar um exemplo muito gráfico, que é para as pessoas entenderem e elas se lembrarem sempre disso. Imagine que cada problema, sentimento, emoção que te incomoda é um saco de lixo desses que a criança está te entregando para você jogar fora, para você limpar. Mas daí, em vez de você simplesmente fazer isso, você acolhe esse lixo. Você tenta entender o que é esse lixo. Você tenta dar significância para esse lixo. Você se engancha com ele. Aí é que nem essa figura aí. Você fica abraçado no saco de lixo. Você leva o saco de lixo para cima e para baixo. Você leva, põe no carro, leva para o trabalho. Você põe para assistir televisão com você. Dorme com ele. Faz até uma selfie, que nem essa moça está fazendo aí. A intenção aqui minha é deixar bem absurdo, bem ridículo mesmo, tá? Que é para você não esquecer. Cada vez que você começar a se enrolar com um problema, você vai lembrar dessa imagem. E daí, conforme eu vou falando isso, as pessoas vão fazendo aquela cara de nojo. Porque imagina você abraçado no saco de lixo, abrindo o saco de lixo para saber o que tem dentro. Mas é de propósito mesmo, para elas não ficarem enganchadas com isso. E a hora que você aprende a fazer isso, reconhecendo que cada problema é uma oportunidade de ouro para você limpar, a sua vida vai ficando muito mais leve, você vai ficando muito mais feliz. E para lembrar as pessoas que fazem com expectativa e sem persistência, sem paciência, porque eu já limpei um mês e não resolveu, eu já fiz 21 dias e não resolveu, eu já repeti não sei quantas vezes e não resolveu, eu vou repetir a frase da Mabel. A sua meta deve ser estar em paz e não resolver o problema. Aprenda a abrir mão do controle. Mais uma vez, a mensagem é: solta e confia. E antes de encerrar o vídeo, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Eu estou gravando esse vídeo hoje, domingo, 3 de dezembro de 2023, às 10h30 da manhã. Tem que terminar de gravar, editar e subir. Provavelmente ele vai entrar um pouquinho atrasado e não vai entrar meio-dia. Eu não ia nem dizer tudo o que eu vou dizer aqui, mas eu acho que é importante para vocês entenderem o que é isso de estar em paz. A gente não está em paz 100% do tempo. Isso é praticamente impossível no nosso nível, acho que de evolução, pelo menos no meu, né? E com tantas coisas que eu sei que eu ainda tenho para limpar. Mas quando a gente vai fazendo a prática desse Ho'oponopono, o que eu percebo é que a gente está em paz grande parte do tempo. Então, assim, e se a gente sai dessa paz, se a gente sai do eixo, porque somos todos humanos, e tem muitas memórias lá que ficam rodando, né? E assim, tem pessoas que aparecem na nossa vida e despertam umas memórias dentro da gente que a gente tem vontade de torcer o pescoço, né? Mas a gente não faz, a gente vai limpando porque sabe que não é a pessoa, mas a memória que está dentro da gente. Então, o objetivo é sempre voltar para esse estado de paz, o mais rápido possível. Não faz mal que você saiu, não se culpe por isso. Perdi a paciência com fulano, aconteceu isso, me irritei, não tem importância. Volta. Se a gente vai fazendo essa limpeza, a gente volta mais rápido e a gente vai ficando cada vez mais tempo em paz. Até chegar um momento que você fala: nossa, eu estou em paz praticamente o tempo todo que eu estou aqui acordada. Então essa minha semana foi uma semana extremamente difícil, desafiadora. E eu sei que eu só não enlouqueci por conta da prática do Ho'oponopono, por conta dessa limpeza constante. De domingo para segunda, a minha mãe
não estava bem, ela tinha tido uma infecção urinária, ela não reagiu aos antibióticos. E aí o pessoal lá do residencial, né, da clínica onde ela mora, entrou em contato com a minha irmã e falou: olha, ela não reagiu muito bem e a gente acha melhor que ela vá para o hospital para fazer exames, né, para ver como é que ela tá. E ela foi acompanhada de uma das cuidadoras de lá. Como a gente está muito acostumada que ela vai e volta muitas vezes, porque ela já deu um susto, acho que ninguém ficou sabendo aqui porque eu nem contei, mas ela deu um susto pra gente em julho, em que ela foi e assim, foi internada e a gente pediu para ir para cuidados paliativos, porque ela simplesmente passou 3, 4 dias sem comer, sem querer reagir, sem nada. E ela se recuperou, né? Então assim, parecia um milagre, porque ela se recuperou, voltou lá para a clínica e lá ficou mais 4 meses. E aí ela foi para a unidade que cuida dessa parte aqui no nosso plano e a gente só estava achando que era uma questão dela se recuperar, só que ela não se recuperou. E aí na madrugada de segunda para terça, ela partiu, dormindo que nem um passarinho. E para mim, uma das minhas preocupações era, como ela era muito resistente, ela chegar até o final dessa doença do Alzheimer, que é uma coisa que é muito triste. E ela foi e me deu uma leveza muito grande. E quando eu recebi a notícia, 5 horas da manhã, na terça-feira, quando eu acordei, a minha primeira reação foi fazer respiração Ra. Porque eu sei que a respiração Ra ajuda a libertar também espíritos que ficam presos pela memória e aí a gente consegue libertar. Então foi o que eu fiz. Atendi normalmente na terça-feira, porque era um dia de greve aqui em São Paulo. Então a gente não ia conseguir fazer nada e deixamos o velório para quarta-feira. Tem uma secretária maravilhosa, uma assistente maravilhosa, ela remanejou as pessoas e aí eu consegui fazer o que eu tinha que fazer e depois fui atender em outros horários, inclusive no sábado. Acabei atendendo e fechando a agenda tranquilamente. Só que, além disso, ainda tem uma obra aqui no apartamento do meu lado, um barulho ensurdecedor. E assim, chegou na sexta-feira eu achei que eu ia enlouquecer. Apesar do barulho constante, ainda na sexta-feira tinha um martelete, removendo o piso de banheiro, uma coisa enlouquecedora, porque eu não ouvia nem a minha própria voz, tá? Então assim, era barulho lá fora do prédio vizinho que estava arrumando uma piscina, reformando uma piscina, era barulho aqui dentro, era gente reclamando, né? Teve uma pessoa que reclamou do barulho, criando caso, e aí eu tive que resolver tudo isso também. Então era tanta coisa, mas tanta coisa, que se não fosse essa prática do Ho'oponopono, eu teria surtado. Eu sinceramente teria enlouquecido, porque foi parece que era uma provação. As pessoas que ouviam o barulho, que eu gravava o barulho e mandava lá para a Angélica, que é minha assistente, mandava para amigos, para o meu filho, falava assim, mãe, o que é? Meu filho fala, mãe, o que é isso? Sabe, um barulho ensurdecedor, enlouquecedor, né? E eu tenho sensibilidade muito alta para qualquer tipo de barulho, então você imagina o que é um barulho desses, tá? Então, apesar disso, eu consegui terminar a semana bem, em paz, porque eu percebia que eu estava em paz. Algumas coisas estavam tentando me tirar a paz. E às vezes conseguiam, mas eu voltava. Então eu quis compartilhar aqui com vocês, porque às vezes pode passar uma impressão errada de não, mas ela já conseguiu, ela está sempre em paz. Não, nem sempre. Eu ainda me incomodo, obviamente, eu tenho quantas memórias, como dizia a Morna, tem 10 vidas que eu estou limpando, eu tenho coisa que eu sei que vai ter vidas e vidas e vidas para limpar. Então, mas é uma questão da gente ter consciência. Quando a coisa vem, falar, é só uma memória, e limpar. Então é isso, eu queria compartilhar isso com vocês, para vocês saberem que, assim, para mim também não é fácil. A gente se manter limpando não é fácil. O Dr. Hugh falava, é um saco ter que ficar limpando. É muito mais fácil a gente se vitimizar, é muito mais fácil a gente jogar a culpa nas costas dos outros, é muito mais fácil a gente ficar se lamentando. Mas isso não traz felicidade pra gente, tá bom? Então espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Fique bem, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.